psicológico, como você encara esse envelhecimento. E o social, como você se sente dentro da sociedade. Porque, infelizmente, a sociedade nos taxa, né, o velho como algo obsoleto, algo cansado. E o próprio idoso, às vezes, ele enxerga o próprio envelhecimento dele como algo negativo. E sobre a questão do envelhecimento, que o nosso corpo, ele tem também uma idade funcional. Por que é que o envelhecimento ele acontece de maneira diferente para cada um? Olhamos um idoso de 90 anos e olhamos outro de 65 anos e fazemos a diferença funcional desse idoso. Às vezes o idoso de 90 anos está batendo um bolão diferente do de 65 anos. Porque as pessoas, elas não têm uma linha cronológica. Com 61 anos você tem uma dor no joelho, com 65 você vai ter uma dor no braço. Não. Ele vai ser atribuído em condições sociais. O que é que você faz ao longo da sua vida para ter um envelhecimento com uma qualidade de vida, mais ativo ou não? Quem escolhe isso também é você, porque muitas das vezes pensamos em envelhecimento quando já estamos envelhecendo. E é pensar hoje, lá na frente, como eu quero envelhecer. A idade funcional é diferente para cada um, porque em comparação, esse idoso, funcionalmente, é tudo aquilo que ele faz. Vai à rua, trabalha, tem idoso ainda que trabalha, na verdade, é o idoso que vai ao supermercado, é o idoso que limpa a casa ainda, é em relação à a função dele dentro de casa e fora de casa. E alguns estudos ele traz aqui, né, esse BI, em 1997, é um estudo bem antigo, ele fala sobre a experiência heterogênea de envelhecer, né? E aí ele define os idosos em 3 grupos. Os idosos jovens, 65 a 74 anos, os idosos velhos, de 75 a 84 anos, e os mais velhos, de 85 mais. O que diferencia eles são a questão de funcionalidade. Uma tem alguma capacidade para atividade de vida diária, comer, colocar sua própria roupa, tomar banho, ser independente, funcional, para não depender de ninguém para fazer suas atividades. Os idosos velhos é aquele que já tem uma independência moderada. É o idoso que faz tudo dentro de casa, vamos dizer, mas precisa de um acompanhamento quando vai à rua. E os mais velhos é onde tem um suporte estrutural maior. E isso aqui é bem legal, que o estigma como mecanismo de defesa. A cultura de massa, né? Os reflexos bate aqui na parede e volta. Por quê? A cultura de massa. A gente tem uma cultura que envelhecer é declínio, chega perto da morte. Mas quem é que controla a morte e o declínio? Eu posso ser uma pessoa com 34 anos com declínio. Eu também posso morrer. Por que é que essa cultura de massa associa o idoso como algo negativo em relação que o idoso, por si só, ele vai entrar em declínio e ele está próximo da morte? Mas eu também posso estar. Mas é uma cultura enraizada que instituíram ao longo do tempo, que infelizmente a nossa população ainda replica isso para outras gerações. Temos aqui a questão da falsa consciência, né? Que fala que são estereotipos negativos relacionados à idade. Temos a questão do progresso, que aquela cultura ocidentais que enfatiza que os jovens, sempre jovens, os jovens são ativos, os jovens que produzem, são os jovens que utilizam as altas tecnologias, descartando esse idoso aqui como ele também pudesse ser o protagonista da vida dele dentro do que é possível. Tem uma questão do psicológico, né? Vale lembrar também a questão do preconceito, que atua como fator protetor, e a construção cultural que já foi citada aqui, que é a questão da cultura de massas, né? E aí o autor, ele compara, na verdade, o fenômeno aqui da obsolescência programada com o tijolão.
Eu não fui da época do tijolão porque eu não tinha dinheiro, mas eu conheço o tijolão. E aí ele compara o tijolão com a questão da velhice, né? Que ele vai vendo aqui que o tijolão foi cedendo a pressão pelo novo, o descarte do antigo, a falsa medida de valor, e o tijolão deixou de existir porque o smartphone moderno tomou a vez. O idoso, ele quer não regredir, mas ele quer competir com alguém lá jovem, que está lá na frente ainda. Ele sonegando a sua própria idade, pela questão da percepção social do envelhecimento. É aquela questão, eu sei que o tijolão existe, mas eu não quero o tijolão. E a questão da velhice, como ela é enxergada por alguns, é essa questão de eu estou envelhecendo, mas eu não quero ser velho. E aí é a controvérsia daquilo, da sua idade, com aquilo que a sua mente emite para você. Você não se reconhecer como pessoa, reconhecer qual é a fase da vida que você está e levar isso com uma leveza. E aqui tem um labirinto linguístico que fala, né? Velho. Não, velho é muito feio. Velho é algo muito pesado. Vamos gourmetizar isso. Terceira idade. Eu acho que terceira idade fica legal. Ou melhor idade. Idade maior. Adulto maduro. Essa sonegação de ser velho não é uma maneira pejorativa. Porque velho faz parte das fases da vida. É criança, depois você fica adolescente, adulto, depois de adulto você cresce. Faz parte do ciclo da vida. E aqui temos o termo que, quando a gente encara o envelhecimento de maneira natural, leve, podemos entender que o envelhecimento e o idoso, ele nos passa sabedoria, nos ensina sobre liberdade, que é a autonomia funcional, e ele nos ensina sobre a experiência da sua vida ao longo do tempo. E eu trabalho dentro do envelhecimento funcional. Esse é um paciente meu de 95 anos que sobreviveu ao Covid, que ficou internado por 4 meses em um hospital. E tudo que ele queria era poder voltar a andar. Então, ele é apaixonado pela vida, e o pouco que ele queria dentro do envelhecimento dele era que andar era o suficiente dentro da sua funcionalidade. Porque ele não queria depender de alguém para ter que tirar ele da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama. E foi possível. Foi possível voltar a andar após uma guerra biológica. Essa foi outra paciente com demência, ela fraturou o fêmur. E a família me deu uma missão de recuperar ela para conseguir participar do aniversário de 92 anos, para ela cortar o seu bolo de aniversário. Foi uma missão bem difícil, porque reabilitar um idoso com demência é você pedir, sobe a perna, e ele perguntar qual o seu nome, e conseguir, dentro da sua funcionalidade, colocar ele em pé, e ela conseguiu cortar seu bolo de 92 anos. Com 95 anos, ela continua apaixonada pela vida. De vez em quando, ela me demite. Consigo ir ao hospital, visitá-la. De vez em quando, ela é rebelde, bate no hospital, fica internada. E de vez em quando, ela me demite, me admite, chama para morar com ela, me arruma um casamento com o filho dela, que tem 75 anos. E aí eu falo para ela, eu tenho 10 filhos, ela, então não vai dar para ser a minha nora. E tá tudo certo. E esse daqui é o vizinho do meu avô. Com 104 anos, no próximo mês vai fazer 105 anos. Numa zona rural, onde a alimentação é totalmente saudável, onde você dorme cedo, acorda com as galinhas, é outro estilo de vida, é outro estilo de envelhecimento, é menos estresse comparado à vida urbana, né? E aí eu deixo uma mensagem para vocês. A infância não. A infância é
A juventude não. A juventude é passageira. A velhice sim. Quando um cara fica velho, é pro resto da vida. E cada dia fica mais velho. Obrigada a todos. Nossa, até arrepiou. É inspirador, é tocante. Cada palestra aqui, uma depois da outra, a gente não sabe nem como continuar, não consigo nem adjetivos. Eu tô feliz porque eu tô ficando velho. Isso, Eu, 60. Isso. Ó, que ninguém me chame de tijolão aí, hein? Não, por favor. A Janaína mudou nossa percepção sobre a velhice, né? Hoje saímos daqui todos agradecendo por envelhecer com saúde e envelhecer de forma saudável, madura e feliz. Então, e muito obrigada a todos vocês, mas ainda temos muita palestra, porque agora a gente vai voltar a falar sobre beleza, sobre moda. Porém, com um viés histórico, sendo uma perspectiva da construção da moda no Brasil a partir das influências indígenas, africanas, europeias, além dos contextos sociais e tendências que marcaram época. A palestrante que vem fazer essa exposição é modelo profissional e costureira. Com formação em marketing digital, tem interesse pelas áreas de moda, criatividade e comunicação. Vamos aplaudir a modelo de 24 anos, Melissa Alvarenga da Costa.